Bom dia, primeiro A. Bom dia. Então, a gente vai prosseguir, tá? Pessoal, carregou para vocês aí a minha tela? Sim. Sim? Então, a Sim. gente vai continuar, tá? Com o nosso conteúdo, dando continuidade no que nós estamos já vendo e que a gente combinou. Então, olha só. Ontem a gente viu, né, a relação passo a passo, o que é cateto oposto, o que é cateto primeiramente, o que é hipotenusa, né, o que é cateto oposto, cateto adjacente, fórmulas trigonométricas. Hoje nós vamos continuar, tá? Então, olha só, como a gente já viu, né, a trigonometria é a área da matemática que vai calcular a relação entre os ângulos de triângulos, suas medidas, tá? E aqui nesse triângulo retângulo, nós podemos dizer que nós temos aqui ângulo A, ângulo B, ângulo C, tá? O ângulo, ele sempre vai estar compondo os vértices do triângulo. Então, eu pergunto para vocês, para ver se vocês ainda estão se lembrando do que vimos ontem. Nesse triângulo retângulo aqui, quem é a nossa hipotenusa? Alguém sabe dizer quem é a hipotenusa? Não? Então, vamos de novo, tá, gente? Olha, a hipotenusa sempre vai estar oposta, tá? Ao ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, eu já falei para vocês que aqui a gente tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar: qual dos três ângulos forma um ângulo de 90 graus, primeiro A? Ângulo A, B ou C? O A. O A, isso mesmo. Então, qual é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo A? O A. O A, isso mesmo. Então, a hipotenusa é o A, porque ele é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, isso me vale, então, identificar que os outros dois lados do triângulo, o B e o C, são catetos, certo? Para vocês identificar essa questão de oposto, olha só. BC, ó,
BC é o lado oposto ao ângulo A. Vocês concordam com isso? Ó, lado BC, ó. BC é o lado oposto ao ângulo A. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Vocês entenderam a pergunta? Só o Guilherme mandou a resposta. Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Ó, o lado, ó, BC, o segmento entre o ângulo B e o ângulo C, que é o lado A. É o lado oposto ao ângulo A. Sim, é o lado oposto ao ângulo A, que é esse daqui. AC é o lado oposto ao ângulo B, ó. Realmente, ó, segmento AC, que é o cateto B, é o lado oposto ao ângulo B. E AB é o lado oposto ao ângulo C. Concordam com isso? Acredito que sim, né? Porque realmente é o oposto. Então, olha só. Analisando o ângulo B, qual é o lado oposto ao ângulo B? É esse lado aqui, ó. Esse lado é o cateto oposto ao ângulo B. Então, se esse é a hipotenusa, esse é o oposto, então esse cateto aqui, ó, que é o cateto C, da imagem anterior, é o adjacente. Agora, analisando o ângulo C, muda tudo, ó. O cateto oposto ao ângulo C, aonde está? Esse aqui, ó. É o segmento AB. Então, a hipotenusa é a única que é a mesma em todas as situações. Então, a hipotenusa é o segmento BC, isso nós sabemos. O cateto oposto ao ângulo C é esse segmento AB aqui. Então, quem é o cateto adjacente? O segmento AC. Conseguiram visualizar isso? Conseguiram? Sim. Sim? Então, aqui... Então, aqui, ó, a gente entra nas três funções, né, trigonométricas. A primeira delas é quando a gente calcula o cateto oposto pela hipotenusa. A segunda, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a terceira é quando a gente divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Então, vamos lá, vamos analisar. Ó, temos aqui ângulo B, ângulo C. O ângulo A, ele não está representado aqui, mas a gente sabe que o ângulo A é o ângulo de 90 graus, tá? Nós sabemos que essa é a nossa hipotenusa, que é o lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus. E nós sabemos que o B é um cateto e o C é um cateto, tá? Então, agora nós vamos analisar os dois ângulos, ângulo B e C. Então, vamos calcular, né? Então, a gente vai representar aqui as medidas das três funções trigonométricas para cada ângulo. Começando com o ângulo B. A primeira função é a medida, né? É a divisão entre o cateto oposto ao ângulo B, dividido pela hipotenusa. E quem é o cateto oposto ao ângulo B, primeiro A? Qual cateto que é? B. Cateto B, isso mesmo, ó. É o único lado do triângulo oposto ao ângulo B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, tá aqui, ó, B dividido por A. A segunda função da trigonometria é a medida do cateto adjacente ao ângulo B, dividido pela hipotenusa.
Quem é o cateto adjacente do ângulo B? Obrigada! C. Isso mesmo, é o cateto C, dividido pela nossa hipotenusa, que é o A. Então, C dividido por A. Por fim, a gente tem a terceira função da trigonométrica, que é a divisão do cateto oposto ao ângulo B, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo B. Então, o ângulo B, quem é o cateto oposto? Cateto B, não é? E o adjacente ao ângulo B? Cateto C. Então, a gente vai ter aqui B dividido por C. Beleza? Agora, vamos analisar o ângulo C e fazer essas mesmas medições, ó. Ângulo C. Quem é o cateto oposto ao ângulo C? Primeiro A. O C. Isso, é o cateto C. Então, ó, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, ó, medida do cateto oposto ao ângulo C, dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai ter aqui o C dividido por A. E o cateto adjacente? Quem é o cateto adjacente do ângulo C? O B. Cateto B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, só observem uma coisa, ó. Pela posição do ângulo B e pela posição do ângulo C, o cateto oposto ao ângulo B é o cateto adjacente do ângulo C. Vocês observaram isso? O cateto adjacente do ângulo B é que vai ser o cateto oposto do ângulo C. E a hipotenusa é a mesma para os dois ângulos, tá? Assim também, a divisão, ó, cateto oposto ao ângulo C, que é o cateto C, dividido pela medida do cateto adjacente do ângulo C. Então, ó, C dividido por B. Compreender a relação e o que mudou? A hipotenusa é a mesma, porém, como mudou o ângulo, a posição do ângulo também, mudou a medida dos catetos. O que é cateto oposto para o ângulo B é cateto adjacente para o ângulo C. O que é cateto adjacente para o ângulo B é cateto oposto para o ângulo C. Compreendido? Sim. Então, ó, as funções trigonométricas são essas, que são também chamadas de razões trigonométricas, que é, primeiro é o seno, você vai dividir cateto oposto dividido pela hipotenusa, a segunda é o cosseno, que a gente vai dividir cateto adjacente pela hipotenusa, e a terceira é a tangente, que a gente divide cateto oposto pelo cateto adjacente, tá bom? Então, aqui, ó, seno, cosseno, tangente do ângulo B. Uma outra coisa importante é que quando a gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangente, a gente não escreve o nome seno, cosseno e tangente, a gente escreve as abreviações. Então, você vai fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, escrever a abreviação de seno, que é esse aqui, seno. Na frente da abreviação, você vai colocar o ângulo. Se for representado por letra, coloca a letra. Se for representado em graus, vai pôr o grau. Se for representado por símbolos, coloca o símbolo, tipo símbolo, letra grega de origem, como é aquele zerinho cortado, que a gente viu ontem, tá? Igualdade. E depois do sinal de igualdade, você vai pôr a função em si, que é a operação da função, que é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a mesma coisa. Cosseno, abreviação de cosseno, na frente o ângulo que você está calculando, aqui no caso é o B, sinal de igualdade, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o cálculo da função,
certo? A tangente de B é a função trigonométrica que a gente vai calcular a divisão entre o cateto oposto pelo adjacente. Então, ó, vamos simplificar o nome tangente, aí é representado pelo T e o G. À frente, o ângulo que você está calculando, sinal de igualdade. Aqui, ó, depois da igualdade é a função. Então, o que você vai pegar? As medidas do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, tá bom? Então, o que tem que estar claro para vocês é o que cada função calcula e quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa do ângulo que você está calculando. Como a gente acabou de fazer aqui, a gente sabe que do ângulo B, o cateto oposto é o cateto B e o cateto adjacente é o cateto C, a hipotenusa é o A. Então, o seno do ângulo B, eu vou fazer isso, ó. Cateto B dividido por A. Aí você fala assim, professora, mas eu preciso escrever cateto oposto dividido pela hipotenusa? Não. Se isso aqui estiver claro na sua cabeça, você nem precisa escrever. Mas se não tiver, escreve no cantinho do caderno, para não errar. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o cateto C dividido pela hipotenusa, que é o A, tá? E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu vou ter B dividido por C, tá bom? Compreendido? Compreendido? E aí, gente, para a gente finalizar e eu fazer a chamada, então, ó, para a gente finalizar e fazer a chamada, vamos agora fazer a mesma coisa para o ângulo C. Primeira coisa, então, que eu vou identificar, cateto oposto do ângulo C é o cateto C, o cateto adjacente do ângulo C é o cateto B e a hipotenusa é o A. Então, ó, abreviação de seno, na frente o ângulo, que é o C que a gente está calculando, e a função do seno é qual? Divisão do cateto oposto pela hipotenusa, que é o cateto C dividido pela hipotenusa A. O cosseno de C, ó, simplificado o nome cosseno, na frente o ângulo, sinal de igualdade. Qual é o cálculo do cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu vou ter aqui, ó, cateto B dividido pelo A. Tangente de C, ó, simplificado, ó, o nome tangente, que é o T e o G. O ângulo na frente, sinal de igualdade. Cateto oposto dividido pelo adjacente. E o cateto oposto ao ângulo C é o cateto C, e o cateto adjacente é o cateto B. Então, nós teremos C dividido por B. Meninos, então, hoje a gente fica por aqui. E eu pergunto, vocês querem que retomar alguma explicação antes da chamada? Alguma dúvida? Isaac, por favor. Alguma dúvida, Nenhuma primeiro A? dúvida, não. Não? Então, vamos para a chamada, tá? Peraí, só a caneta. Voltar a escrever aqui, que ela tá falhando. Então, vamos lá. Luciana. Tá aí, Luciana? Moisés. Presente.
Elaine, Presente. Eduarda Camille, Presente. Leandro, Presente. Stephanie, Presente. Raíssa, Presente. Guilherme, Presente. Gabriela, Presente. Beatriz, Presente. Ana Luísa. Presente. Então é isso, meninos. Por hoje é só. A gente se vê amanhã, tá? Com aula de geometria. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Presente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.